Oi, pessoal, eu sou Juliana Campos, contadora da Rede Contábil Digital, e estamos aqui hoje para mais um episódio do Pode Falar Empresário. Olá, meu nome é Natália Matheus, eu sou sócia e gestora de operações e processos na Rede Contábil Digital. E hoje a gente está aqui entrevistando uma pessoa muito legal, muito importante para a gente. Afinal, é quem nos veste muitas das vezes, né? O nome dela é Paloma Souza, 30 anos, casada, formada em Química pela UF, mas não exerceu a profissão. Iniciou no ramo do comércio de roupas em 2016 e vem impactando a vida de muitas mulheres, assim como nós. A gente tem o hábito de trazer aqui clientes ou parceiros de trabalho da Rede Contábil Digital, mas hoje está um pouquinho diferente. Ela não é nossa cliente, mas nós somos clientes dela. Isso aí. E é muito bacana. A Paloma trabalha com uma parte aí do vestuário que a gente se identifica muito, né? Que é bem o nosso estilo. Então a gente ama deixar o nosso rim lá, como a gente fala. A gente tá sempre indo lá e ela mandando as roupas e atendendo a gente. E eu sempre destaco, até falar disso agora, o quanto o atendimento dela é excelente. Eu sempre, toda vez que eu compro, eu gosto de falar isso pra ela, gosto de falar isso pra Ana, que é a colaboradora dela lá, porque de fato é algo que diferencia, né? Independente da qualidade de roupas, da roupa, né, que é muito boa, é uma qualidade extrema, independente de valor, mas assim, o atendimento é algo que a gente vê que é um grande diferencial na sua empresa, né? Então, quero deixar aqui registrado o quanto a gente gosta desse atendimento lá. Fico feliz. Paloma, mas vamos lá. A gente está aqui para falar então da sua vida empresarial, mas para falar da nossa vida empresarial hoje, sempre tem uma história lá atrás. Sim, né? Com certeza. Conta pra gente como que você começou. Vamos lá. Eu nunca tive a pretensão de ser empresária. Sempre me dediquei muito aos estudos, sempre estudei muito. Fui bolsista na escola técnica, estudei na UF logo em seguida. Me formei em Química, que não era um sonho meu, mas diante de problemas financeiros na família, preocupação com o meu pai, que também era autônomo, de deixar a renda dele presa numa universidade por minha causa, eu quis seguir o caminho, porque eu falei, no meio do caminho eu vou me encontrar. Então, foi aonde eu me encontrei mesmo. Em 2016, eu ainda cursava Química na UF, e o meu esposo, que na época era meu namorado, ele disse, Paloma, por que você não vende roupa? Você gosta tanto de comprar roupa que todo sábado eu estava no centro de Barra Mansa comprando alguma coisa. E aí foi quando ele começou a mexer essa pecinha assim na minha cabeça. Você nem tinha parado pra pensar nisso? Não, nunca tinha parado, até porque eu tinha muito medo de sair do que era fixo, né? Porque nessa época eu estudava na UF, mas eu também trabalhava. E você trabalhava em quê? Eu trabalhava na área de telecomunicações, que era a parte que eu fui formada na escola técnica, numa prestadora de serviço da CSN, trabalhei lá 9 anos. E nessa época eu trabalhava e estudava. E aí eu falei, cara, começar a vender roupa no meio dessa confusão, né? E aí ele viajou comigo, a gente pesquisou algumas lojas, eu fui e eu comprei R$1.500 em uma única loja, por medo. Trouxe apenas um tipo de roupa. Na época eu não tinha rede social, não tinha WhatsApp. Comecei a vender para as pessoas mais próximas, né, de mim. Minha mãe levava para o trabalho, minha irmã levava para o trabalho. E assim eu fui atingindo um público maior. Eu vendia lá na CSN também, vendia na universidade. E aí foi crescendo esse gosto. Eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de fazer as minhas combinações. Às vezes não eram as certas, né? Mas na época, para mim, eram ótimas. E aí eu começou a despertar esse sonho de querer crescer nesse ramo. Quando foi em 2018, o meu pai transformou a área da minha mãe, que tinha máquina de lavar, tinha tanque, numa loja para mim. A lavanderia virou uma loja. Exato. Então, em setembro de 2018, eu abri a loja lá em casa, porque na época as roupas ficavam todas em malas. Eu carregava a mala de um lado para o outro. E aí foi aonde eu consegui expor melhor as roupas. Tive uma inauguração, foram as pessoas que já compravam comigo lá em casa e tudo. Eu morava em bairro, então isso já é mais difícil, né? Não é todo mundo que vai. Então eu fiz a inauguração, graças a Deus tive um público bem bom assim nessa época.
E quando foi em 2018 ainda, em dezembro, surgiu a oportunidade de ir para uma sala comercial no centro de Barra Mansa, junto com o salão. Eu falei, bom, o salão tem mulher o tempo todo. Frequentando o tempo todo. Seria uma sala mais isolada, não seria caminho de cliente, então não atrapalharia, né? No caso, os clientes iriam até a loja. E foi onde eu abri a loja em 2018 também, no centro de Barra Mansa. Aí eu fechei lá da minha casa. No mesmo ano, você No mesmo ano, em 3 meses. Porém, eu ainda trabalhava e estudava. Na verdade, eu me formei em 2018. Eu já estava terminando os estudos. E eu trabalhava ainda. Então, eu fiquei lá de 2018 a 2020, que foi quando veio a pandemia. Mas eu ia para a loja só aos sábados. Tinha uma funcionária lá que, infelizmente... não deu certo, foi aonde também eu afundei um pouco, porque quando eu fui montar a coleção de março de 2020, antes de vir a pandemia, assim, né, de fato ter que fechar tudo, eu não tinha dinheiro para comprar nada. Eu só pagava contas. Tudo era comprado no cartão de crédito, então tudo que eu recebia, eu pagava. Era para pagar. Eu não tinha dinheiro para comprar nada. E aí foi aonde eu consegui, né, fazer um investimento. Fiz uma compra maravilhosa quando foi em abril, o prefeito mandou fechar tudo. E eu com a coleção inteira. Falei, Deus vai me ajudar, vai dar tudo certo. Aí eu optei por fechar a loja, né, e voltar para minha casa. Eu ainda trabalhava e foi aonde eu cresci. Acho que a pandemia veio muito para contribuir para o crescimento do digital. Vocês também são provas disso, né? E foi aonde eu desfiz, né, dessa parceria. Eu voltei a ser sozinha. E em novembro de 2020 eu saí do meu emprego CLT para me dedicar 100% à loja. Uma coisa que eu acho legal a gente voltar um pouco no tempo para poder destacar é porque a gente está falando hoje aqui com empresários e com outras pessoas que, de repente, queiram entrar nessa vida empresarial, né? Tem muita gente que, às vezes, hoje está em casa... Às vezes está desempregado, tem um dom, tem um talento e fico pensando, será que eu começo? Mas a gente tem muito uma questão da gente meio que diminuir o nosso potencial. Sim. E às vezes a gente olha o ambiente que a gente cresceu, o lugar que a gente está e pensa que aquilo que a gente vê lá na televisão ou lá nas redes sociais não é pra gente. Tá muito distante, muito né? Distante. A Paloma é uma pessoa que, se você vê ela nas redes sociais, está sempre linda, maravilhosa, roupas belíssimas. Eu acho que sempre rodeada de pessoas de renome e tudo mais, eu acho que automaticamente as pessoas podem olhar e achar, não, ela, né? Nasceu em berço de ouro. Nasceu em berço de ouro, nasceu assim, acordou assim. Mas, o que eu queria destacar? Eu sou nascida e criada num bairro humilde de Barra Mansa, um bairro simples. Saí de lá recentemente também para morar para cá. E eu ainda frequento um salão de cabeleireiro de lá. Sim. E um dia eu tava no salão, uma pessoa falou assim, olha, eu vi que você postou que você compra da Maria Bonita, da loja Maria Bonita. Eu falei, eu comprei, marquei vocês. Falei, eu compro lá, gosto muito de lá e tal. Você sabia que a Paloma é daqui? Eu falei, bom, primeiro eu não sabia o nome dela. Eu sempre comprei da loja, depois que eu fui te conhecer. Mas eu não sabia que você era do Nova Esperança. Exato. Aquele dia eu fiquei bem surpresa, até mostrei pro meu esposo que ele é do Roselândia, então é tudo ali, né? E eu falei assim, cara, como que é legal? Porque às vezes a gente mesmo do bairro diminui as pessoas do bairro, de tipo assim, cara, tá aqui, não vai conseguir. A gente vê lá, o nosso bairro é muito humilde. Pessoas indo para um caminho errado, muito triste, às vezes, pessoas que estudaram com a gente. Cresceram com a gente. Cresceram com a gente, você não vê que não tem um sonho, sabe? E assim, é muito legal ver que pessoas que saíram do mesmo lugar que a gente tá conquistando o mundo. Né? E mostra que tem como. Tem, todo mundo tem o potencial. Às vezes um é bom para uma coisa, outro é bom para outra, mas todo mundo, se correr atrás, tem o potencial de transformar, né? De transformar o mundo, transformar a vida da família. E na minha casa, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio da minha família. O meu pai é autônomo há mais de 30 anos e a gente sabe que tem altos e baixos. A gente, né, que morava tudo dentro da mesma casa, a gente acompanha, sofre junto, ri junto, né? Usufrui dos frutos, mas também
tá ali pra segurar na hora do perrengue. E assim, a minha família, graças a Deus, eu tenho aquela... Eu até comentei com você da rede de apoio da Evelyn, que eu até comentei, porque eu me vi no que ela falou. Lá em casa a gente sempre fez todas as refeições juntas e a gente sempre conversava muito. A minha irmã é uma pessoa que me ajudou extremamente quando eu te falei que eu não tinha dinheiro pra nada, que eu me vi sem dinheiro pra montar uma coleção, foi a pessoa que segurou a minha mão. O meu esposo, é a pessoa que, assim, acredita mais em mim do que eu mesmo, porque às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a gente acha assim, cara, isso não é pra mim mais, já deu. Que isso? Você pensa em desistir? Já pensei muitas empresário vezes. não pode desistir nunca. Eu não penso isso nunca. Gente, mas ó... O quê? Uma todo vez por dia, 2. Mas ó, não é fácil, porque a gente se auto-sabota. Eu hoje deixei de seguir muitas coisas, muitas pessoas, às vezes até lojas maiores, por achar que eu teria que ser igual, sabe? Por não ver, às vezes... Muita comparação que a Sim, gente faz. por não ver, às vezes, a história da pessoa, tudo que a pessoa passou pra chegar ali. Às vezes a gente vê só o momento. E é o que muitas pessoas veem da gente também. Vê só a capa, né? Só Não vê a o que tá por capa. trás dos bastidores. Exato. Né? Então, assim, tem dia que o movimento tá perfeito, ótimo. Tem dia que o movimento cai drasticamente. E a gente tem que saber lidar com tudo isso. Exatamente. Hoje a gente faz um trabalho muito forte lá na loja, que é o marketing digital, né? Vocês acompanham. A gente tá sempre tentando estar por dentro de tudo. Por exemplo, a Barbie, né, que veio com tudo. Eu me vesti até de legal Barbie. a campanha de vocês da Barbie. Então a gente sempre tenta estar ali para fazer com que as pessoas se sintam próximas da gente. Eu tento sempre mostrar um pouco da rotina, um pouco de tudo que tá acontecendo, porque as pessoas às vezes não vão até a loja. Por exemplo, você nunca foi, né, Ju? A Natália já foi. Eu fui uma vez na loja. Uma vez. E assim, você se sente nossa amiga. Então, o atendimento é da mesma forma. Da mesma forma. Então, é isso que a gente tenta trazer para o nosso público hoje. É fazer com que ele se sinta próximo da gente. Isso aí, tá fazendo muito bem. Agora, voltando a essa questão da rede de apoio, eu vejo que a gente consegue fazer muita coisa sozinho, sem ajuda. A gente não pode se limitar e pensar, não, eu dependo de pessoas me ajudando para poder conseguir fazer alguma coisa, porque senão você não sai do lugar. Sim. Mas eu vejo que a maioria das pessoas conseguiram prosperar com uma rede de apoio muito forte. Sim. Né? Eu tenho, a Natália sempre teve também, você, a Evelyn, veio aqui e tocou nesse assunto. Eu acho que, de repente, a gente começar a direcionar um olhar maior para essas pessoas Sim. que estão nos bastidores. Exato. E estão segurando a onda para a gente poder seguir. Exato. Tanto que eu faço sempre questão, Dia dos Pais, Dia das Mães, fazer campanhas. Tanto que eu fiz esse ano, né, com a minha mãe, com o meu pai. Coloquei a minha irmã também, apesar dela não gostar. Coloquei com o meu esposo no Dia dos Namorados, porque são pessoas que estão ali para segurar a barra. Para segurar, entendeu? O meu pai, ele é autônomo, ele fazia entrega para mim. Ele faz até hoje entrega para mim. Tem clientes minhas que moram no Vila Rica, ali pro lado do Mata Atlântica, que é onde ele trabalha bastante. Ele faz a entrega. E as meninas conhecem ele. Ai, Paloma, seu pai é uma graça. Então, assim, ele faz parte disso também. A minha mãe faz as vendas lá onde ela trabalha. A minha irmã faz vendas lá pro lado de Porto Real, Resende. Então, assim, são pessoas que contribuíram pro meu crescimento e contribuem muito. O meu esposo trabalha embarcado, ele vende lá na plataforma. As meninas de outros estados compram, porque ele leva. Então, assim, às vezes... não é muito melhor a gente ir acompanhado, né? Se fosse a gente crescer acompanhado. Exato. E ver que o nosso crescimento pode proporcionar outras coisas para essas pessoas também. Exatamente. E hoje, o que eu falo que eu posso fazer pelos meus pais, pela minha família, eu vou sempre fazer. E eu sempre faço questão de destacar isso, a presença deles. Faço sempre questão de estar presente com eles, porque tudo que eu sou hoje, eu devo a eles. Tanto que quando eu estudei, até voltando um pouco na escola técnica que eu fui bolsista, o meu pai não tinha condição de comprar os meus livros coloridos. Todos os meus livros eram xerocados. Então, eu também tive muito isso na faculdade. Então, assim, e os meus livros eram xerocados e pequenos. Era reduzido. Então, quando eu tinha alguma aula de geografia, história, que às vezes você tinha que ver um desenho, eu tinha que sentar em dupla. Porque eu não conseguia enxergar o que estava mostrando. E nem por isso eu deixei de estudar.
eu deixei de correr atrás. Então, assim, tudo que eu sou hoje eu devo muito a eles e eu não canso de dizer. Não, mas é bom sempre destacar mesmo. A gente tem que ter muita gratidão pelas Sim. pessoas que ajudam, né? Sim, com Eu certeza. também sou muito grata. Mas, olha só, então, 2020 veio a pandemia. Isso. E aí você voltou pra Voltei pra casa. minha casa E aí? e fiquei na minha casa. E nessa época, minha mãe estava afastada do serviço, porque ela era do grupo de risco. E a minha tia morava na casa de cima. Então, enquanto eu trabalhava, as duas vendiam. Às vezes eu fechava vendas pelo WhatsApp, porque o trabalho, onde eu trabalhava também era um lugar, assim, extremamente receptivo. O meu antigo chefe, ele era assim, me ajudou muito. Tanto que ele me deixava sair mais cedo na época para eu ir para a faculdade. Nunca me limitou. E ele sempre torceu pelo meu crescimento. Então, era uma pessoa que me ajudava bastante. E eu conseguia fechar as vendas pelo WhatsApp do serviço. Às vezes, no horário de almoço, chegava mais cedo. E passava para minha mãe na minha casa. Minha mãe e minha tia fechavam a venda, entregava pro motoboy fazia a entrega. Uhum. E, às vezes, eu mesma fazia no horário de almoço. E quando foi em novembro de 2020, eu consegui sair do CLT. Que eu tinha muito medo. Porque eu ficava assim, meu Deus, se não der certo as roupas, eu vou viver de quê? Porque depois que a gente tem o nosso salário, é muito difícil a gente acostumar, né? Assim, não ter. Uhum. E como eu sempre tive a minha rede de apoio, meu esposo falou, Paloma, agora é sua hora, você vai sair, se não der certo, a gente tá aqui pra te apoiar e te ajudar. E foi onde eu saí, voltei pra minha casa, pra loja, né? Fiquei lá, ficava em tempo integral, gravava os meus reels do meu jeito, que na época tava começando também, né? E foi onde eu comecei a aparecer mais. Porque eu não aparecia nas redes sociais, eu só postava foto de fornecedor. E quando a gente aparece, a gente cria uma conexão muito maior com o cliente. É muito melhor. Muito. Né? Assim, às vezes as pessoas não sabiam que a loja era minha, porque eu não aparecia. E as pessoas criam uma conexão muito grande. Hoje eu tenho muitas amigas que são clientes da loja, né? Que vieram disso. Então, eu comecei a aparecer mais. E quando foi em dezembro, o meu tio saiu do serviço dele. O Luciano, que hoje trabalha comigo. Com você isso. ainda. E também, assim, os meus funcionários também é uma rede de apoio, assim, eles são fora da curva. Porque são, assim, extremamente diferenciadas, vamos dizer. E aí, quando foi em dezembro, meu tio saiu do serviço dele, eu falei, Lu, fica aqui comigo, bom que você vai aprendendo um pouco, enquanto você não tá trabalhando e tudo. E ele sempre gostou muito de moda também. Mais da masculina, né? Ele sempre gostou muito de se arrumar e tudo. Mas eu trouxe ele para esse ambiente. E ele se encontrou também. Tanto que ele fala, sobrinha, você me ensinou a descobrir coisas que nem eu sabia que existia dentro de mim. E aí a gente começou nessa, vendia, ia pra lá, ia pra cá, fazia, acontecia. Quando foi em janeiro, eu passando ali no centro de Barra Mansa, eu vi uma loja que eu havia visto em 2020. Só que eu falei assim, não é o momento. Não peguei a loja. A loja tava alugando. E depois da pandemia ficou muita coisa pra poder alugar, né? Muita loja. coisa. E assim, pra abrir uma loja em pandemia, tem que ter muita coragem, né? Tem que ter Um muito espaço peito. físico. E aí eu falei, é o momento. A gente arrumou a loja em 20 dias. A gente viajou 2 semanas pra montar a coleção. A gente arrumou a loja em 20 dias. E em fevereiro de 2021 eu inaugurei a loja. É uma loja menor. Era uma loja bem pequena. E ali a gente foi só crescendo, graças a Deus. Ele comigo, nessa época, era só nós dois. A gente não tinha uma equipe de marketing, era realmente eu e ele que fazíamos tudo. E quando foi em setembro, eu casei, né, em setembro de 2021. E eu fechei o contrato da loja nova em setembro de 2021. Quando eu casei. Ela é bem igual a gente, né? Decidir... Tá, vamos fazer? Vamos. Daqui a quantos meses? Que meses? Agora. Semana que vem. Eu acho assim, Deus prepara tudo, né? E também nos encoraja. Eu tinha muito medo de não ter condições de pagar um aluguel, de falar, meu Deus, e se faltar, como que eu vou fazer? E assim, Deus preparou tudo. Eu fechei o contrato em setembro, a loja precisava de muitas reformas. Em outubro, eu casei em setembro, outubro, a gente inaugurou
a loja nova, uma loja bem maior, que é a loja que a gente tá hoje, vai fazer 2 anos. E em novembro a Ana entrou pro time, que também é uma pessoa muito iluminada, que é a nossa mãe, que a gente fala, é a nossa mãezona, que se preocupa se a gente comeu, se a gente bebeu água. E assim, eu acho que o grande empresário, ele tá cercado de pessoas que contribuem para isso. Hoje, quando eu faço as minhas orações, eu falo, Deus, me ajude a prosperar para que eu possa prosperar a vida das pessoas que estão comigo. Porque se a gente não tiver esse pensamento, do que adianta? Não vai. Não adianta. Você pode até ir, mas você não vai tão longe. Não vai. Né? Ter uma equipe ali que tá Sim. disposta a crescer, a andar junto com você. Exato, é primordial. vestir a camisa. A Natália teve lá na loja, assim, mais recente, né, Natália? Uhum. Ela vê como que é o carinho, o que a gente faz pros clientes, o que a gente pode fazer, a gente faz. Se o cliente quiser ir lá para tomar um café, que seja com a gente tá muito feliz. Então, Paloma, tem uma Isso. questão que eu e a Natália, a gente conversa sempre que a gente tá também com outras pessoas, a gente fala disso, que é a questão do atendimento. Sim. Porque o que acontece? A gente percebe que no nosso país, a gente tem uma cultura de atendimento muito ruim. Sim. E nós, como consumidoras, Uhum. a gente se depara com cada coisa que a gente até às vezes dá print e manda lá no grupo das meninas do escritório. Gente, olha esse atendimento. Sim. Com a gente, entendeu? Você vai marcar uma consulta médica, a pessoa não te dá um bom dia. Exato. Né? Você vai perguntar o preço de uma mercadoria, a pessoa responde só o preço. É só o preço. Não tem um bom dia, uma boa tarde, tudo né? bem, Ou né? será que isso aqui te agrada? Deixa eu te mostrar uma outra coisa. Sim. Então a gente percebe muito isso. Eu vejo que quando as pessoas encontram um local que ela é bem atendida, Uhum. até o preço da mercadoria deixa de ter Deixa- importância. é, isso aí. Beleza, né? O atendimento, eu acho que é igual eu mencionei Passa a aquela ter hora. valor, né? E não preço. Não preço. Exatamente. Foi isso que eu mencionei aquela hora. O atendimento diferenciado, ele supre qualquer outra coisa. A distância, né? Sim. Porque assim, pra você ver, às vezes eu saio daqui, eu Pra moro ir. do outro lado da cidade, eu atravesso a cidade inteira pra ir parar lá em Barra Mansa, pra ir na sua loja. Sendo que eu passo Sim. por 20 lojas no meio E agora, do caminho. e agora com o estacionamento, né? É agora com o Que estacionamento. a gente dá Tá com uma hora estacionamento grátis agora? para os nossos É. clientes em todos os estacionamentos da rua. E aí, pra você ver, perfil, né? Você saiu daqui pra ir lá pra poder comprar. Isso foi um bom atendimento pra você. Pra mim, às vezes eu tô aqui pela vila, em Volta Redonda, tô perto de lojas e tudo mais, mas eu não sou a pessoa que gosta de entrar em loja e ficar experimentando, olhando e tal. Eu Aham. prefiro estar ali no Instagram, vou lá olhar o story da Paloma, não sei porquê. Aí eu vejo lá, poxa, bacana. Aí o Lu Manda te manda mais um mensagem, monte de foto. Manda um monte de foto, tem mais esse, tem mais aquele, entrega lá em casa, posso experimentar, escolher o que eu vou ficar tranquilamente. Eles sempre É isso falam, não aí. tem pressa, tá? Isso aí. Pode experimentar devagar. Atendimento. É isso aí. Já é E encaixado assim, com o que eu preciso, porque eu não exato. gosto de ir na loja. Eu, assim, muitas pessoas, acho que tudo isso começou que a gente também tem que se colocar o nosso dom também, né? Eu sou muito assim, vocês me conhecem, né? Sou muito assim, muito meiga no jeito de falar, então o jeito que eu puder fazer com que a pessoa se sinta bem. Eu mando, bom dia, meu amor, tudo bem? Como você tá? Como passou o final de semana? Pergunto se a roupa deu certo no final. E isso, eu fui moldando os meus funcionários também. O Lu é da minha família, então a nossa família já tem esse jeito. Você tá começando a criar a cultura da sua empresa Isso. desde o início. E a Ana entrou já pegando o nosso gancho ali, já tratando o cliente da forma como a gente gosta. Tanto que eu tava te falando de contratar é muito difícil. Uma pessoa que vista a camisa e que seja do nosso perfil e do perfil que a gente sabe que o nosso cliente gosta. A gente tem muitas clientes aqui em Volta Redonda que são advogadas, são bancárias, às vezes não conseguem ir até a loja. A gente até fez um vídeo semana passada, a gente monta uma malinha mesmo, igual a gente manda pra você, né, Ju? E o motoboy, ele aguarda experimentar. Cheiroso. Quando não consegue experimentar, a gente manda, depois ele volta pra buscar. Então, assim, a nossa questão é impactar a vida das mulheres, que foi o que a Natália falou. E não simplesmente vender a roupa. Eu falo muito isso, que lá na loja a gente... as pessoas se sentem muito em casa. Então, às vezes, vão lá pra contar... Às vezes, uma conquista, ou às vezes contar um trauma, ou às vezes mostrar pra gente que a nossa loja ajudou ela a superar um trauma. Que a gente teve esse relato lá na loja. Vocês me ajudaram a superar um trauma. Tinha mais de 4 anos que eu não entrava numa loja. Olha bem. Olha Olha isso. só.
Eu e o Lu até choramos, porque assim, é importante. emocionante. A gente Sim. às vezes não tem noção do que a gente causa na vida das pessoas. O que acontece é que a gente tá vindo de uma geração muito rápida, acelerada, Sim. né? Focada, E fria. Por quê? Porque a gente tá nas redes sociais. Sim. Então a gente tá um pouco bloqueando a empatia. Ontem eu tava vendo um culto que o pastor falou como que hoje a gente já vê uma notícia, por exemplo, de uma criança que faleceu e já não te dói tanto como antigamente. Porque você tá tão acostumado com notícias ruins. São tantas notícias, são tantas informações que a gente meio que tá ficando frio mesmo. Exato. E aí a gente acaba sendo muito acelerado e a comunicação vai se perdendo. Sim. Então, por exemplo, por mais que nós, por exemplo, estejamos hoje num trabalho digital, 100% home office e tudo mais, mas hoje, daqui pra frente, eu percebo que a moeda mais importante vai ser a comunicação com pessoas. A Exatamente. humanização. A né? humanização, exatamente. Porque a gente perdeu um pouco disso e a Sim. gente precisa viver em sociedade, é isso. Exato. No meio de tanta inteligência artificial, o que Exato. vai se destacar vai ser a humanização. humanização. A humanização. Entendeu? Exatamente. Então, quanto mais a gente prestar um bom atendimento, quanto mais a gente entender o que eles falam, né? Quanto mais a gente entender as dores de cada um, a necessidade de cada um. Né? Ó, Uma quer ir na loja, a outra não quer ir. Aham. Isso é entender a necessidade de cada um. Exatamente. Tem uma cliente lá na loja que ela compra comigo desde quando eu abri a primeira loja. E eu acompanhei todo o processo dela de emagrecimento. Ela estava vestindo GGG, hoje ela veste P. Que legal. E assim, você vê, não é só o fato de emagrecer. É o que aquilo trouxe para a vida da pessoa. É o fato dela gostar de estar bem arrumada agora. Dela estar bem vestida, com o cabelo arrumado, tá maquiada. Então, assim, eu falo, gente, isso não tem preço. Muitas vezes eu posto no final de semana agradecendo, né, o movimento da semana, agradecendo a todos que estiveram com a gente. E eu sempre destaco isso. Não é sobre só vender e comprar. É sobre impactar a vida das mulheres, a vida das pessoas. Sim. Seria aquilo que a gente falou. Se a gente não puder fazer isso, se não puder impactar, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Eu acho que se Deus deu uma habilidade pra gente, um dom, uma capacidade de fazer alguma coisa, é porque Ele acredita que Sim. a gente tem um potencial de levar algo a mais. Exatamente. Né? Então, eu acho muito importante isso. E foi um dom que eu descobri que eu não sabia que eu tinha. Graças a Deus eu tenho. Mas geralmente é assim, a gente vai observando o autoconhecimento também, né? Eu sempre fui muito tímida, então, antes falar pra mim em rede social. Então, vamos falar do marketing digital. Vamos lá, você sempre, né, ali fala numa desenvoltura muito boa, você tem vergonha? Muita. Assim, se eu tiver que gravar um stories na loja, pode me deixar ali que eu gravo o dia inteiro. Agora, se eu tiver que gravar na rua, Nossa. tipo andando. Gente, tô aqui chegando em tal lugar. Pra mim isso já é muito difícil. E como é que você tá lidando com isso? Fazendo, Vivendo. E assim, eu passei... A gente também passa por momentos bem delicados nesse nosso trajeto que às vezes a gente não expõe, né? Uhum. Questão de energias ruins, vamos dizer assim. Vocês também devem passar por isso. Às vezes não é uma coisa muito falada, mas que eu acho interessante falar, porque vem do marketing digital. Porque no marketing digital a gente se expõe muito. Muito. E precisa, né? Não tem Precisa. jeito. E as pessoas falam, qualquer curso que a gente fala, as pessoas têm que se sentir parte do seu dia a dia. Você tem que mostrar a sua rotina. E, gente, eu acho tão difícil você separar o que você pode mostrar da sua rotina e o que você não pode. O que é O privacidade? que você deve e o que você não deve. E quando eu abri a loja lá, essa loja que eu tô hoje, eu abri ela em outubro. Em dezembro, eu tinha feito 2 viagens seguidas pro Natal. A loja socada de roupa, lotada. Eu tinha feito maquiagem pra gravar provador. Entrou uma pessoa na loja e a pessoa sabia simplesmente tudo da minha vida. Eita. Desde a cor do meu carro, até que meu marido Nossa. trabalha longe. Até que os meus pais moram longe. E até que eu preciso pegar a Dutra pra ir pra casa dos meus pais. Gente, stalker. Exato. E a pessoa falou que tinham feito um trabalho pra mim e tudo, que se eu não fizesse aquilo, eu ia sofrer um acidente indo pra casa dos meus pais. Gente, Tá amarrado. Você imagina, pleno 18 de dezembro, uma semana pro Natal, e um baque desse. e um baque desse. E o que você fez? Eu chorei o dia inteiro. Não fiz mais nada naquele dia.
Não fiz mais nada. Recorri a muita oração, porque assim, a pessoa te pega desprevenida, não que a gente não tenha fé, mas nessas horas a gente fica baqueado, fica muito abalado. No outro dia eu tentei levar, né? Eu precisava trabalhar, mas desde então eu moldo muito o que eu vou colocar na internet. Porque a gente não sabe, a gente tem muitas pessoas ali que torcem pela gente, mas a gente também tem muitas que estão contra. Então a gente tem que ter esse cuidado, um cuidado muito grande do que é a sua privacidade que não deve ser mostrada e do que é a sua rotina que você pode mostrar sem interferir na sua vida pessoal. Acaba sendo um outro planejamento, uma outra gestão. Exato. Quando a gente fala da vida empresarial, a gente sempre cita isso aqui. Envolve várias coisas, né? A gente tem que tratar das finanças, da gestão de pessoas, processos internos, cultura, igual a gente falou, que é importante você já começar a alinhar essa cultura. Exato. E o marketing, venda e marketing também faz parte. E o marketing nada mais é do que uma parte de gestão. Sim. E que também precisa ser organizada e estruturada. Exato. Então, o que você tem que fazer nesse sentido é fazer um planejamento anterior e a gente não consegue. Como é que faz isso? Não faz, gente. Cada Sem dia... ter uma agência de marketing o tempo todo ali te acompanhando. Hoje a gente tem, que é a Paula Duarte, que acompanha a gente no marketing digital, que foi até onde a gente cresceu muito também por todo o caminho que ela já trilhou, né? Então a Paula é ótima. Ela tem uma bagagem muito grande e isso ajuda muito. Ela até me ajuda muito nisso. Marcar reunião, gente. Como que é difícil marcar reunião? A gente desfazer, às vezes... Gente, hoje eu não posso gravar provador que eu tenho uma reunião de marketing. É muito difícil. Então, assim, ela tem me ajudado muito e tem ajudado muito o marketing da loja a crescer também. Então, assim, ter essa rede toda, tanto profissional como pessoal, é o que ajuda muito, muito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como é que ficou a questão lá dessa pessoa? Desse baque aí que você levou no dia? Então, eu recorri a muitas orações. Eu sou católica, mas eu acredito que toda oração é muito bem-vinda, né? Fizemos oração lá na loja, levei uma pessoa para rezar lá na loja também, me rezou muito. E depois eu fui tentando seguir com muito medo, porque a pessoa sabia onde eu morava, sabia tudo da minha vida. E assim, mãe sente, né? Uhum. Sua mãe já tinha sentido. Eu não contei porque a minha mãe é desesperada, eu tinha certeza que ela ia ficar apavorada. E o meu esposo tinha ido embora. Ele não estava aqui, eu estava sozinha em casa. Eu tinha 3 meses de casado. Tinha 3 meses que eu morava sozinha. Nossa. Então, assim, quando eu cheguei em casa, eu fui falando no telefone com ele pra eu conseguir chegar dentro da minha casa. Quando eu cheguei dentro da minha casa, meu interfone tocou. E eu estava no telefone com ele. Gente, eu só chorava, eu não conseguia atender o interfone, mas era minha mãe. Olha só. Ela disse que tinha sentido que eu não estava bem e que ela chamou meu pai pra ir lá em casa. Foi ela, meu pai e a minha irmã. Os 3 sentiram que eu não estava bem e foram lá pra casa. Gente. E aí, nesse período, eu fiquei na casa da minha mãe. Enquanto meu esposo não estava aqui, eu fiquei na casa da minha mãe. Mas foi muito difícil superar. Tanto que eu fui comentar sobre isso nas redes sociais em fevereiro do outro ano. Assim, você nunca mais viu essa pessoa? Nunca mais vi. Se eu ver hoje, eu não sei se eu vou saber quem é. Uhum. Porque a pessoa entrou, falou que ia comprar e foi falando comigo. Tipo, me encostando na parede. Uhum. Entendeu? Então, assim, foi muito difícil superar. Foi um momento, assim, que eu pensei, eu preciso passar por isso. E aí tá mais uma coisa que, na verdade, a gente precisa lembrar que é a principal de todas as coisas na nossa vida, seja qual for, mas como a gente tá falando da vida empresarial, a gente falou de gestão de pessoas, processos, né, parte financeira e tudo mais. Mas o que vem primeiro disso tudo é você ter uma fé em Deus. Exato. Cada um tem a sua forma. Mas como que isso é importante e que vai fazer diferença no nosso dia a dia, né? Muito, muito. Faz total diferença, né? Pra gente conseguir seguir em frente, né? Porque tem os desafios, tem os problemas, tem os desânimos. Tem escolhas que a gente precisa fazer, caminhos pra seguir, a gente não sabe qual, né? E se a gente não tiver fé em Deus e agarrar naquilo ali, a gente não consegue sair do lugar. Não consegue. E assim, eu falo que o que me mantém de pé é a fé.
Porque, assim, a gente passa por muitas coisas. A gente vê muitas lojas fechando, por exemplo, Barra Mansa. Tantas lojas em Barra Mansa fechando, lojas renomadas, mas que não conseguiram acompanhar o digital. Né? A pandemia veio para exaltar muitas pessoas, mas também veio... As pessoas que não conseguiram acompanhar o digital ficaram para trás. Ela dividiu uma geração. Dividiu uma fase, geração. Então, assim, eu fico muito triste. Porque, assim, eu não vejo que eu tenho concorrentes. São todas parceiras de um negócio. Se tá bom pra mim, tá bom pra você. Perfeito. Se tá ruim pra você, também tá ruim pra mim. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas acham, porque eu tenho uma loja de roupa e você tem uma loja de roupa, nós somos concorrentes. Gente, tem público pra todo mundo. Hoje, a minha loja, vocês acompanham, vai muito pra alfaiataria, pra um look mais casual, moderno, né? Eu não trabalho com modinha, não trabalho... Então, assim, são peças mais... que vai do tênis ao salto, que eu sempre falo isso. Peças que vocês conseguem usar em qualquer ocasião. Então, assim, eu não vejo que a gente tem concorrentes. A gente tem companheiros de trabalho. Só que muitas vezes a gente também é pego por isso. Ainda tem mais essa Ainda parte. existe muito. Às vezes, uma pessoa que não quer o seu bem, ou a pessoa que fica ali o tempo todo stalkeando. Entendeu? Exatamente. Mas a gente tem que ter fé, tem que ter... servir de inspiração. Isso aí. E continuar. Às vezes eu ficava muito assim, poxa, mas, né, vão copiar? Aí a Paula sempre fala, Paloma, não pensa assim, pensa que você está servindo de inspiração. Se você está servindo de inspiração, seja em qual for o ramo, é sinal que você está no caminho certo. Se alguém está copiando, é porque tá bom. Exato. Ninguém copia o ruim, né? Exato. É difícil, né, gente? Vamos... cá pra nós, você vê alguém copiando. Às vezes a pessoa atinge uma pessoa que você não atingiu e pode achar que você copiou, por exemplo. Isso é muito ruim. Mas a nossa consciência... e faz parte, né? A gente tá ali no digital, assim, é um lugar sem fronteira. Sem fronteiras. Né? Tudo pode acontecer. Exato. Paloma, você hoje, então, é uma empresária do ramo da moda. Sim. E como que tá sendo isso pra você? O que você tá vendo de desafios agora que você deixou de ser a vendedora de roupa pra ser uma empresária? Olha, a gente nem comentou nisso, mas eu não tenho estudo de moda. Eu adquiri todo o conhecimento gostando muito e procurando, né, vídeos na internet, pegando referências na internet. Acho que a internet também abre muitos caminhos pra isso, né? Mas assim... Eu vou te falar que o meu maior desafio como empresária é ser uma chefe brava, viu? Porque eu tento fazer do meu negócio a minha casa, com que as pessoas se sintam bem acolhidas, para que não haja competição entre funcionário, que não haja desavenças, para que seja um lugar leve, que as pessoas entram e sintam essa energia. Porque tem lugar que você entra que você sente o clima pesado ou você sente aquela competição na hora de te atender, por exemplo. A concorrência tá ali dentro mesmo, né? Mesmo. Então, assim, pra mim, um dos desafios é ser brava. Mas também enfrentar esse mundão, vamos dizer assim. Aonde... às vezes a arrogância está em primeiro lugar. Às vezes a concorrência está em primeiro lugar. Às vezes você chegar e ter uma mensagem lá de tipo... Em tal loja tá mais barato. Só que a pessoa não sabe a qualidade da sua peça. A internet engana também. Sim. Às vezes um blazer que eu posto lá, a mesma foto que uma outra pessoa pode postar, a qualidade pode ser diferente. E pela foto não tem como. Pela foto você não consegue perceber. Então, lidar com o público também é muito difícil. A gente tem que saber, porque a pessoa tá ali, a gente tá ali para curar alguma ferida da pessoa. A pessoa não te procura por procurar, ela quer uma roupa às vezes para curar alguma ferida. E a gente tem que saber como. É um processo constante da gente aprender a lidar com pessoas. Exato. Né? Sejam os funcionários, ou os clientes, ou os fornecedores. Exatamente. O tempo todo a gente está lidando com pessoas. Com pessoas. E não adianta, não tem um curso que você vai fazer que vai aprender e vai resolver o seu problema do dia para a noite. A gente vai aprendendo no dia a dia.
E realmente, assim, olha quanto que eu e a Natália nos desenvolvemos com relação a isso. Porque no começo era assim, uma crítica acabava com a gente. Exato. Uma crítica do cliente deixava a gente mal. Arrasada. A gente ficava com raiva do cliente. Poxa, mas ele, né, a gente faz de tudo. Tudo pra Faz ele. tudo. Ele vem reclamar. E com o tempo a gente foi amadurecendo nisso. Hoje a gente já tem outra visão. Sim. Mas por que Lidar que com ele tá crítica é falando muito isso? difícil. Eu vou comentar com vocês a nossa promoção. Vocês acompanharam, graças a Deus, a nossa promoção foi um verdadeiro sucesso. No primeiro dia a gente teve fila pro provador e para pagar dentro da loja. Nossa, que legal. E diante de tantas coisas boas, a gente teve um comentário no direct da pessoa que disse o seguinte: essa promoção é uma farsa. Oh. Na loja só tem roupa feia. As coisas bonitas que você posta não entram na promoção. Sendo que tudo que estava na promoção são peças que eu vendo na loja. Algumas coisas esgotam quando chega e realmente não entram em promoção, porque não tem nenhuma peça. Mas eu falei assim com a minha equipe, eu falei, olha, a gente teve um dia brilhante e não vai ser um comentário que vai deixar, que vai abalar. Claro que a gente tem que ter isso como uma crítica construtiva, tentar entender o que ela enxergou ali, que só tinha coisa feia, que foram com essas palavras, pra gente melhorar no próximo ano. Mas a gente não... E pra eu falar isso é porque eu estava com a fé muito boa, tá? Porque eu sou a primeira a cair. Falei, a gente tem que levar isso como uma crítica construtiva pra melhorar cada vez mais. E não desistir, porque a gente tá apenas no primeiro dia. Isso aí. E assim como foi no primeiro dia, foi até o final, tanto que a gente zerou o estoque da loja. Pela primeira vez. A vida empresarial é muito disso, Paloma. É a gente pegar o que não deu certo, Sim. melhorar e seguir em frente. Eu me abalo muito com comentários ruins. Uhum. Então eu tenho trabalhado muito isso em mim. Ah, sim, ainda mais porque você tá muito nas redes sociais. Então vai ter que muito exposta. Melhorar. Então isso tem sido um constante aprendizado. De algumas coisas absorver e tentar melhorar. E algumas coisas... Deixa o vento levar. É, aquele velho ditado, né? Nem Jesus agradou todo mundo, Exato. A gente não vai agradar mesmo. Exatamente. Né? Tem pessoas que não são do nosso perfil, a gente já falou sobre isso aqui no podcast também. Nem todo mundo tem um perfil para ser nosso cliente. Sim, exato. Eu sempre falo isso lá na loja, a Ana também. A Ana é muito católica também. A gente fala, só entra nessa porta pessoas de boas energias. Isso aí. Que seja pessoas que venham para somar e a gente somar na vida dela. E você teve alguém ou alguma coisa que aconteceu que você achou que aquilo ia te derrubar e você não ia conseguir seguir em frente? Teve. Até mesmo críticas de cliente. Porque, assim, às vezes a gente trabalha com produtos de alta qualidade, vocês conhecem. Mas pode acontecer de um produto dar defeito. Que aconteceu com a Natália. Aconteceu com a Natália, tá aqui de prova. Uma blusa que descosturou, né, Nath? É isso. E eu falei, Natália, pode trazer, que a gente vai levar no fornecedor. Mandei pro fornecedor, ele trocou, pediu desculpas, eu pedi desculpas com a Natália, fizemos a troca e não aconteceu mais. Então, assim, a gente tá sujeito, né? Às vezes é uma costura que pode soltar, às vezes é uma peça que pode encolher. Então, a gente tem que estar ciente do que pode acontecer com as peças que a gente traz para nossa loja. Então, hoje eu sou muito criteriosa em escolher as minhas peças exatamente por isso. Porque eu quero que o cliente saia dali satisfeito. Nem sempre a gente vai, né, ser 100%. Pode acontecer um deslize aqui, mas a gente vai estar sempre ali para resolver o problema do cliente. Jamais deixar o cliente com um problema mal resolvido. Isso mesmo. Eu posso levar ser 100%. Sim, né? eu posso levar o prejuízo, porque às vezes tem gente que age com má fé. Nesse sentido. Uhum. De, às vezes, a pessoa que estragou a peça, a gente vê que não é um defeito de fábrica, ou um defeito que possa ter acontecido, mas a gente troca. Porque a gente sempre dá razão ao cliente, do nosso jeito, a gente tenta mostrar que não foi um defeito de fábrica, mas pra gente ter sempre ali o jeito certo de falar com o cliente, porque o cliente também pode enxergar de um jeito ruim. Né? E a comunicação pela internet, você tem que ter o jeito pra falar, tem que ter né? o jeito pra falar. Depende muito de como a pessoa tá vendo. Dependendo do caso, né? Graças a Deus são poucos esses casos, graças a Deus. Mas quando aconteceu com a Nath, eu mandei áudio.
Eu mando áudio pra pessoa sentir o meu tom de voz. Eu pergunto, eu posso te mandar um áudio? Pra pessoa sentir o meu tom de voz, ver que eu estou falando com clareza, sem raiva. E a pessoa também receber aquilo de uma forma positiva. Sim, porque a mensagem escrita vai muito de como está o dia da pessoa. Exato. Né? Como está o momento dela. Ela recebe, né? Ela pode interpretar aquilo de várias formas. Exatamente. Né? Então, geralmente, quando acontece esses casos que é resolvido pelo WhatsApp, a gente geralmente manda áudio para a pessoa sentir que a gente está tentando, de fato, resolver o problema dela. É uma dica, tá, gente? Isso não, parece que é uma coisa simples, mas é muito importante. Na hora de você falar, mandar um áudio, uma ligação, por exemplo, do jeito que for. Algum cliente que às vezes manda mensagem querendo dicas de roupa ou uma roupa para usar em tal evento. Geralmente eu também falo assim, posso te mandar um áudio? Que aí eu mando, oi fulano, tudo bem? Mas como você queria? Você queria uma coisa mais confortável? Você queria uma coisa mais sofisticada? Pra pessoa ver que você tem um interesse ali de ajudar. Porque não é só a gente mandar, oi, bom dia, tudo bem? E as peças, acabou. Se você falar, oi, bom dia, tudo bem? Você já falou muito, porque a maioria não, só manda foto. Exato. Eu tava comentando isso com a Ana. Eu mandei mensagem pra uma loja de uma sandália que eu tinha gostado. E mulher é muito do momento, né, gente? Vocês sabem. A gente viu, a gente quer na hora. Aí, a pessoa me atendeu, perguntei a numeração, falou que tinha. E assim, se você me manda mensagem, por exemplo, você que compra muito online, eu falo, Ju, a gente pode mandar agora, você quer? A pessoa falou assim, passa aqui na loja pra experimentar. Sendo que eles trabalham com delivery. Eu falei, hoje eu já não tô mais com vontade de comprar a sandália que eu queria comprar sábado. Muda, é o time. Tem que porque mulher é de momento. A gente vê aquilo, a gente quer na hora. Com certeza. Então, o que eu posso fazer também pra atender o cliente na hora, ou com hora marcada no horário que for melhor pra ele, os motoboys passam apertado comigo, que a gente deixa eles doidinhos. Mas eles agora, com esse atendimento e com o número de pessoas que você está alcançando cada vez mais, vai expandir. Sim, se Qual Deus quiser. O plano, os próximos passos? Já temos planos. Estamos, na verdade, aguardando aí algumas respostas. Mas já tá tudo encaminhado para uma segunda Maria Bonita. Ai, que ótimo. Vem pro Volta Redonda, hein? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mais perto da gente. Se Deus quiser. E aí, com a expansão, mais desafios na vida empresarial. Mais desafios. Né? Principalmente, é o que eu tava falando com você ali no off, que é a contratação. Isso. Que eu acho uma parte bem desafiadora. Muito. Que é você conseguir uma pessoa que vista a camisa, que tenha o perfil da loja, que está disposta, né, a lutar pelo seu sonho, porque a pessoa tá ali lutando por um sonho que é de outra pessoa. E está se doando 100%. Então, por isso que sempre eu rezo para que Deus me ajude a prosperar a vida das pessoas que estão comigo. Porque eu quero ajudar a realizar sonhos também, assim como elas me ajudam. Então, assim, para mim, uma parte, acho que é uma das partes mais desafiadoras vai ser a contratação. E um projeto que a gente tem também é ter um estúdio, que a gente tem até o segundo andar da loja de Barra Mansa, que já está, já tem o desenho, né, pra gente começar. Um estúdio para eu fazer os provadores. Ah, legal. Porque hoje eu faço no provador da loja. Então, se dá movimento, você não tem provador. Fazer. E para eu ter uma rotina mais estruturada, por exemplo, segunda e terça eu vou tirar para gravar todos os provadores. Porque a gente sabe, infelizmente, a gente não consegue estar 100% ao vivo ali no... Muitos dos meus provadores são ao vivo. Geralmente, quando eu estou postando, eu estou ali dentro do provador mesmo. Naquele momento. Mas eu não consigo resolver muitos outros assuntos que eu preciso. Fico muito presa. Então, um projeto é ter o estúdio para a gente conseguir estruturar melhor essas atividades da loja. E até para o provador mesmo ter essa rotina certinha do que vai ser postado. Hoje você sente que você está se preocupando em se preparar para ser uma empresária? Você tem estudado e buscado informações não só da sua área, da parte da moda, mas também da parte de gestão empresarial? Sim. Tanto que eu faço, né, cursos online de questão até de precificação, porque às vezes a gente acha que está precificando certo e a gente não tá. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que começar baixo para a gente ir atingindo cada vez mais pessoas. E quando a gente começa a crescer, a gente começa a conseguir um preço melhor para o nosso cliente.
porque a gente consegue comprar mais peças e trazer para um Com custo-benefício melhor para o nosso cliente. Então, é o que eu busco muito, porque hoje a gente tem uma roupa de qualidade com um custo-benefício já muito bom, mas a gente quer sempre melhorar isso. E agora eu comecei a fazer o curso também de coloração pessoal. Ai, Em que breve bacana. teremos uma pessoa que possa ajudar vocês aí. legal. Isso é É muito ótimo. bom, porque Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz. Hoje eu já tenho uma noção, mas vai muito, não é só de combinar cores, mas do que é bom pro seu tipo de corpo, o que não é, até mesmo na hora de ajudar a pessoa a escolher. É questão de estampas, o que combina com você, o que vai aumentar o seu quadril, o que não vai. Hoje eu já tenho uma noção disso porque eu pesquiso, por exemplo, quando eu vou fazer um provador, tipo com pantalona, com uma wide leg, por exemplo, saber o que falar pra pessoa saber o que aquilo vai trazer pra vida dela. Uhum. Então, eu comecei até com a Paula Duarte um curso. A gente começou e eu já tô amando. Então, Eu vi em que breve você teremos... tá expandindo também sua rede de contatos e pessoas para te ajudar. Vi que você tá sim. com a Lanusse também, né? Sim, a Lanusse também. A Lanusse já era minha cliente e eu acompanhei todo o crescimento dela também como profissional. Ela se formou comigo na faculdade. Que legal. Ela sempre teve muito medo também. Eu acho que o medo é normal, né? Se a Faz gente não parte. tiver o frio na barriga, não tem graça. E assim, acompanhar o crescimento dela é muito gratificante também. Porque eu lembro quando ela ia lá na loja que ela não tava nem mexendo com o cabelo. Ela tinha parado. Então assim, ver que ela voltou e voltou com a força. Pra você ver, ela se formou em total. contabilidade, hein? Trabalha com Exato. cabelo. Então assim, é muito legal. E ela me fala, Paloma, você é uma inspiração pra mim. Como Isso. você, que se formou numa coisa e seguiu pra outra área. Não tem coisa melhor, gente, do que a pessoa falar pra você que você é uma inspiração. Hoje, a gente tem alguns parceiros lá na loja que, por exemplo, é a Feito Caseiro, que é a Vivi, que leva os bolos, biscoitos lá pra loja. E ela fala, Paloma, você não faz ideia de como você tem me ajudado. E assim, eu realmente não faço ideia, gente, de que eu consigo atingir pessoas e influenciar pessoas. Pra mim, isso ainda é muito novo. Eu não tenho essa ideia. E ontem ela me mandou um print aqui, ó, pra você acreditar que é verdade. A moça falando que tinha encomendado porque ela fica doida com os posts que a Maria Bonita faz. Olha só. Que legal. Então, assim, isso é muito gratificante. É muito legal, sabe? Eu acho Saber que isso, quando alguém fala alguma coisa ou fala algum elogio sobre o nosso trabalho, é ali que a gente deita a cabeça no travesseiro de noite e fala que bom que eu não desisti. Sim, tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo, porque no dia a dia, o que mais acontece não é isso. O que mais acontece são os desafios, Sim. são as dificuldades. Então, quando vem alguém falar, você me inspirou, você falou alguma coisa que me ajudou, Exatamente. né? Isso mostra que a gente realmente está indo no caminho Motiva, né? certo. Motiva pra gente continuar. Eu recebo muitas mensagens, Paloma, como que foi seu início? Você teve medo? Como que você começou? Às vezes pessoas de outras áreas, sabe? Assim, teve uma menina que me mandou mensagem uma vez que ela ia começar a vender produtos para cabelo. Assim, nada a ver comigo, né? Mas me perguntou como que foi, como foram os desafios. E hoje ela vende os produtos. Então, assim, é muito legal você poder acompanhar e ver o crescimento das pessoas. E medo, gente, ali. medo não tem como. Vai ter medo Vai ter. mesmo. Mas Vai tem ter. que ir com medo. É. Não tem jeito. Se a gente se prender pro medo, a gente estaciona, né? Se você, é claro, você precisa sempre analisar o contexto, o cenário. Não é que, eu tô com medo e vou fazer de qualquer jeito. Sim, exato. Se você analisou, se você viu que aquilo tem uma chance de dar certo, se você pensou nos prós e nos contras, na parte financeira, e você viu, poxa, tem uma chance de dar certo, e o que tá atrapalhando é só o friozinho na barriga, Exato. vai com friozinho na barriga Que mesmo. é o friozinho na barriga que é o diferencial. Exatamente. E é tão gostoso depois quando você olha pra trás. A gente né? fala, quando a gente pega os nossos vídeos da loja, assim, às vezes de 6 meses atrás, de 1 ano, a gente vê o quanto a gente evoluiu. Aham. É muito legal você ver que o trabalho que a gente faz, às vezes é cansativo ficar gravando, igual quando eu faço sessão de fotos, é uma tarde toda ou uma manhã toda de fotos. É muito cansativo. Chega a hora que eu tô assim. Aí a Paula fala, calma, Paloma, tá acabando. Então, assim, mas você vê o resultado depois, é muito gostoso. Igual às vezes a gente posta os vídeos dos looks que a gente faz lançamento diário. Sabe, ver a reação das pessoas a cada look, saber que você fez as escolhas certas, isso é muito gostoso. É muito gratificante.
Paloma, olha, muito legal ouvir sua história. Que bom. Muito legal mesmo. Eu vejo que você não é que você está caminhando, você já está lá. Assim, o trabalho que você tem feito, o atendimento que você está dando para a gente como cliente, e a sua história de vida já mostra que é esse o caminho mesmo, que só tem que dar certo. Só vai dar certo. Amém. Então, assim, parabéns mesmo, Obrigada. de verdade. Tá? Fiquei muito feliz, honrada, me senti muito importante de ser convidada. Fiquei muito feliz mesmo, tenho um carinho muito grande por vocês. A Ju eu conheci depois, a Natália eu conheci antes, né? Até antes de saber que era da contabilidade. Isso. Que você me contou depois que você foi lá na loja. Vocês foram, né, uma vez pra comprar o look. E depois a gente conversou melhor isso. Então, assim, eu fico muito feliz. E muito feliz por vocês também, de ver o crescimento de vocês, ver o quanto vocês têm se dedicado, né? E trazendo coisas novas. Porque a gente não vê esse tipo de informação, né? De uma rede de contabilidade, por exemplo. De uma contabilidade digital, 100% digital. E que traga esse tipo de informação. Então, é muito legal, muito importante. E eu indico para várias pessoas. A Paula acho que até te conhece, né, Ju? A Paula conhece. A Paula Porque fez um trabalho com a gente. Ela deu uma palestra pra gente uma vez. Isso, ela falou. Ontem, quando eu contei pra ela, ela falou, ai, que legal, é a contabilidade da Ju. Isso mesmo, vai, arrasa. E assim, é muito legal ver o quanto tem pessoas que torcem pela gente também, né? Então, fica aqui minha gratidão. E a minha torcida por vocês também. Estarei sempre por perto aplaudindo. A gente que obrigada. agradece. Eu acho que a gente tá numa região que a gente pode muito ajudar o outro. Sim. E a gente tem muita gente com potencial Sim, aqui, né? Muita gente que tá se destacando, que tá conquistando. E por que a gente quis fazer o podcast? Justamente por isso, porque a gente acompanha nas redes sociais, você com certeza deve acompanhar também, pessoas que estão muito grandes, que servem de inspiração, Sim, lógico, exato. servem de inspiração, mas que estão muito longe da gente. Aham. Então eu falei, por que não a gente não trazer daqui, E é pessoas tão próximas? incrível que às vezes as pessoas que não têm tanto contato com a internet igual a gente, porque pra gente é normal. Às vezes as pessoas acham super legal. Tipo a minha mãe, quando eu falei que ia vir no podcast. Meu Deus, mas como assim? Que Então, chique! Assim, que chique. O Daniel me ligou agora. Paloma, é ao vivo? Vai passar onde? Falei, não, ainda não é ao vivo. Ainda mas vamos não, chegar lá. Vamos chegar lá. Então, assim, é muito legal ver o quanto as pessoas ficam felizes com isso. Acredito que perto de vocês também devem ter pessoas que falam, nossa, é muito legal Sim. isso que vocês fazem. Devem achar que é coisa de outro mundo, né? Então, assim, pra gente, uma coisa que às vezes é simples, pro outro é muita coisa, E pode, né? com certeza, estar inspirando alguém que tá lá no sofá de casa. Exato. Será que eu vendo roupa? Será que eu não Exatamente. vendo? Eu sou boa nisso, eu sou boa em vender lingerie. Por que eu não Aham. posso fazer igual ela? Né? Exatamente. E vai inspirar, É com isso aí. certeza. É isso aí. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até. Até.